Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, só mais um pouquinho que eu tô esperando o arquivo abrir, porque o computador travou, tá? Mas vai abrir. O arquivo que eu quero compartilhar com vocês, eu não tô encontrando ele aqui. Peraí. Vai dar certo. Isso. Pronto, agora sim. Primeiro vez, vocês estão me ouvindo bem? Desculpa aí o atraso, mas eu tive problema aqui com o computador que travou tudo antes de abrir os programas, tá? Carregou aí para vocês a minha tela? Sim. Sim?
Então, a gente estava ontem vendo, né, os exemplos de função modular, exercício resolvido. Aqui a gente tem mais um. Determina uma expressão equivalente a cada caso sem usar módulo, tá? Então, se x é módulo de x menos 5 para x maior que 5. E letra B, módulo de x menos 5 menos módulo de x menos 3 para x pertencente aos números reais. Então, para resolvermos a questão 1, ele está pedindo para determinar uma expressão equivalente a cada caso, sem usarmos o módulo. Então, a gente pode ter duas opções, ó. X menos 5 para x maior que 5, ou, tá? Só dá essa mesmo, que é x menos 5, tá bom? Então, a opção de resposta, x menos 5 para x maior que 5, tá? Letra B. Para x pertencente aos reais, já a gente pode analisar 3 casos, né? Lembrando que a função da letra B é x menos 5 menos x menos 3, tudo em módulo. Então, a opção é, se x menor que 3, então nós teremos x menos 5 menor que 0 e x menos 3 menor que 0, tá? Então, ó, x, vamos resolver os módulos então para ver o que a gente tem. Módulo de x menos 5 menos x menos módulo de x menos 3. Então, nós poderemos ter ou essa opção, tá? Menos x mais 5, aqui entre parênteses, porque o sinal aqui é negativo, menos x mais 3, tudo isso aqui igual a 2. Ou, se x for 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Então, nós teremos x menos 5 menor ou igual a 0, ou x menos 3 maior ou igual a 0. As duas possíveis respostas, tá? Aqui, gente, ó, por que ficou o 2, ó? Se a gente resolver esses cálculos aqui, o que nós teríamos? Menos x com mais x. Então, é 0, tá? 5 com menos 3, sobra quanto? 2. Então, tudo que eu terei como resultado é 2, tá? Aqui, se eu resolver o módulo, é a mesma coisa. Menos x com mais 5, menos x com menos 3. O que eu terei como resultado? Menos x com menos x, menos 2x. 5 com mais 3, mais 8. Então, fica menos 2x mais 8. Vocês entenderam? Que é semelhante, eu vou somar. Então, isso aqui que eu terei como resultado no final. E a outra opção, se x maior que 5, nós temos x menos 5 maior que 0 ou x menos 3 maior que 0. Resolvendo sem o módulo. X menos 5 menos x menos 3. Então, o que é semelhante, ó, x com menos, mais x com menos x é 0. 5 menos 5x com mais 3 vai sobrar só menos 2. Então, dessa operação aqui, a gente pode concluir que 2 se x for menor que 3, que é o primeiro resultado aqui que a gente calculou, menos 2x mais 8, se x estiver entre 3 menor ou igual a x, e x menor ou igual a 5, que foi o resultado que a gente encontrou aqui, e menos 2 se x for maior que 5. Então, aí as 3 possíveis respostas. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês estão acompanhando?
Então, vamos para o próximo. Construa o gráfico da função g de x, que é igual ao módulo de x mais 1. Para definir os pontos do gráfico, nós faremos, então, a tabelinha. E aí, duas tabelas, tá? A primeira será essa, vamos atribuir valores para x, aqui é 0 e 1. A nossa função y é igual a g de x e x mais 1. E a última coluna, os pares ordenados. Então, onde for x, eu vou substituir por 0. E eu terei y igual a g de 0, que é igual a 0 mais 1. Primeiro para ordenado é 0 para x, 1 para y. O segundo, aonde for x, eu vou substituir por 1. Y é igual a g de 1, que é igual a 1, mais 1. Então, para ordenados, 1 para x, 2 para y. Então, a primeira tabelinha é essa. Agora, a segunda. A segunda, a gente pode definir com valores negativos para y. E, no caso, nós teremos como a função menos x mais 1. Então, olha só. Aonde for x, vou substituir por menos 1. E depois vou fazer a mesma coisa por menos 2. Então, y é igual a g de menos 1. Então, nós teremos, ó, como é menos x mais 1, nós teremos menos 1 mais 1, tá? Então, a gente sabe que menos com menos é mais e 1 mais 1 é 2. Então, nós teremos menos 1 para x, 2 para y. Aqui a mesma coisa, vamos substituir o y, ou x, por menos 2. Aí nós teremos g de menos 2, que é igual a menos 2 mais 1. Então, menos com menos é mais, então vai ficar 2 mais 1, 3. Então, nós teremos menos 2 para x e 3 para y. Ficou claro isso para vocês? Ficou? Primeiro B. Então, agora, para construir o gráfico, eu vou pegar os pares ordenados que eu tenho, tá? 0 para x, 1 para y, tá aqui meu ponto. 1 para x, 2 para y, tá aqui meu ponto. Menos 1 para x e 2 para y, tá aqui meu ponto. E menos 2 para x e 3 para y, tá aqui o ponto. Agora, eu posso traçar as retas, tá? Elas vão se encontrar. E aí, aqui a gente tem um gráfico da função modular, tá? Transladado uma unidade acima. Por quê? Ele não começou no ponto de origem. Ele começou uma unidade acima do ponto de origem, tá? Estudar o sinal da função hx, que é igual ao módulo de x menos 1, e verificar em que intervalos ela é crescente e em quais ela é decrescente, tá? Então, aqui a gente vai atribuir os valores para a nossa função. Então, para a gente estudar o sinal da função, a gente tem que construir seu gráfico, observar que a expressão se anula para x igual a 1, e a gente também vai fazer duas tabelas. Então, para x maior ou igual a 1, a função h de x será igual ao módulo de x menos 1, que é igual a x menos 1, tá? Então, a primeira função é essa, tá bom? E aí, atribuindo valores para x, 1 e 2, vamos substituir. H de 1 é igual a 1 menos 1, então nós teremos 1 para x, 0 para y. H de 2, nós teremos 2 menos 1, então nós teremos como resultado 2 menos 1 é 1, 2 para x e 1 para y. A segunda tabela é os valores negativos agora, tá? Porque ela também pode se anular no ponto 1, então vamos fazer duas tabelas. Então, x menor que 1. Para x menor que 1, eu terei na função. Gente, aqui é uma coisa muito importante. Nós temos sempre na função modular duas possíveis respostas. X para x maior ou igual a 0 e menos x para x menor que 0. Então, é por isso que aqui, ó, professor, como que eu vou saber montar a minha função?
Numa situação como essa, só o módulo de x menos 1, você vai ter a opção de x menos 1 maior ou igual a zero, por isso o resultado é só x menos 1, que é a nossa equação da função, e a outra para x menor que zero. Então, para que x seja menor que zero, ele tem que ser negativo. Por isso, menos x, se eu troco o sinal do x, eu também automaticamente tenho que trocar do número que está acompanhando ele. Então, se o x ficou negativo, o 1 que era negativo tem que ficar positivo. Então, tem que ser menos x mais 1. É um detalhe importante que não pode esquecer. Vocês conseguiram compreender? Primeiro B, alguém me escuta? Sim. Sim? Então, vamos lá. Então, 0 e menos 1, valores atribuídos para x. Então, eu terei na função menos 0 mais 1. Então, quando for menos 0 mais 1, é 1. Então, 0 para x, 1 para y. Menos 1, então, eu terei menos da própria equação, mais o menos 1, mais 1. Menos com menos é mais, então, mais 1 é 2. Eu terei menos 1 para x, 2 para y, tá? Então, para a gente estudar o sinal da função, nós vamos verificar em que intervalos ela é crescente e em quais ela é decrescente. Então, agora vamos atribuir os pontos. 1 para x, 0 para y. 2 para x, 1 para y, tá aqui. 0 para x e 1 para y, tá bem aqui. E menos 1 para x e 2 para y. Montei aqui, tracei as linhas retas. Então, ela é positiva para os números reais, tá? Em 1 aqui, ó. Não tem valores negativos, toda função modular não tem valor negativo, tá? Ela é nula para x igual a 1. Nula porque está em cima do próprio eixo x, viu? Ela é decrescente. Isso aqui quer dizer menos infinito e 1, tá? Então, aqui do 1 para frente, para o lado esquerdo aqui, ela é decrescente. E ela é crescente do 1 para os positivos. É assim que a gente analisa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Equações e inequações agora modulares. A equação é chamada de equação modular quando a incógnita aparece em módulo, tá? Por exemplo, módulo de x menos 9 igual a 3. Ser válida, nós devemos ter x menos 9 igual a 3 ou x menos 9 igual a menos 3. Então, seria assim, como a gente sabe que o resultado nunca é negativo, então seria mais ou menos isso aqui. X menos 9 igual a 3. O que eu vou fazer? Isolar o x. O 9 está no primeiro membro positivo. Passo para o segundo, somo 9 com 3. Então, eu terei x igual a 9, tá? Aqui, ó, x menos 9 igual a menos 3. O que eu vou fazer? Pego aqui o 9, isolo o x. O 9 está no primeiro membro, passo para o segundo positivo. E aí, ó, 9 com menos 3, meu x é igual a 6, então é positivo. Então, o conjunto solução da equação é S de solução, que é igual a 6 e 12, tá? Então, seria isso. Vou ficar com esse primeiro conceito aqui, depois a gente vai para os exemplos. Acho que dá tempo antes de eu fazer a chamada. Inequações modulares. Uma inequação é chamada de inequação modular quando a incógnita aparece em módulo, tá? Então, eu tenho aqui módulo de, exemplo disso, módulo de x maior ou igual a 28, menos raiz quadrada de 7 vezes módulo de x mais 1 menor ou igual a 5, módulo de x mais 1 menor que 25, módulo 8 vezes módulo de x ao quadrado menor que menos x, maior que menos x, módulo de 4x menos 3 maior ou igual a 2,
Módulo de menos 5x ao quadrado, menos 0,2 menor que zero. Então, para ser na equação, precisa de duas coisas. Primeiro, tem que ter o símbolo de maior ou igual que, menor ou igual que, menor que, maior que. E na equação tem que ter sinal em vez de igualdade. E a incógnita tem que estar em módulo. Então, o x sempre vai ter que estar em módulo. Aí sim eu tenho uma inequação modular, tá? Essa é a regrinha. Hoje a gente vai ficar por aqui. A gente prossegue amanhã. Alguma pergunta? Deixa eu fazer a chamada. Vocês entram agora há pouco para a aula de geometria, tá bom? Primeiro bem, então vamos lá. Evelyn Vitória. Presente. Felipe está conectando o áudio até agora. Gislaine. Presente. Felipe, você consegue me ouvir? Acho que não. Eduarda Camille. Eduarda Camille, tá aí? Valber. Presente. Micaele. Presente. Carlos Eduardo Assunção, Carlos? Qual dos Carlos Eduardo está na aula hoje? A Assunção, professora. Os dois. Os dois. Ah, que eu não tinha te visto aqui embaixo ainda não, Carlos. Então, tá aqui. Igor. Presente, professor. Carlos Eduardo, coloquei seu nome aqui, viu? Então, meninos, eu vou encerrar essa aula de matemática e a gente se encontra daqui 10 minutos para geometria, tá? Até agorinha.